me ajudar a entrar na justiça se eu for reprovado. Que eu chego com um laudo e digo, não posso ser reprovado porque eu sou disléxico. Isso não é direito. O direito que eu defendo para um filho meu e para todas as crianças é que elas tenham o direito a uma educação de qualidade, como todas as crianças, e não o direito de não ser reprovada. Então, acho que é uma inversão e é uma desconstrução dos direitos que a gente vem construindo. Sim. E no caso, por exemplo, a ideia de dar uma espécie assim, bom, supõe-se, né, existe uma suposição de que 20% das crianças teriam o que se chama dislexia. O que seria a prova da involução da espécie humana. Pois é, o que é um exagero, né? E aí pode-se dizer assim, bom, eu não aprendo porque eu sou dislexo. Então, legal, estou aqui numa zona de conforto, olha, viu, eu não aprendi porque eu sou dislexo. Então, o sistema de educação pode simplesmente ter a seguinte decisão, olha, então nossos alunos não estão aprendendo, não é porque os professores ganham mal, porque a situação social é complicada, porque ele tem uma vida familiar seríssima, com uma série de consequências na vida emocional dele, é mais simples porque eles são disléxicos. Não resolvemos o problema da educação, essa seria... A senhora diria isso? Seria isso também. A sala de aula não tem excesso de crianças, o professor não é mal formado, não é mal pago, ele está satisfeito, com condições de trabalho maravilhosas. A estrutura familiar é ótima. É ótima, tudo perfeito. Que azar, o Joãozinho é disléxico. Mesmo que o Joãozinho seja 20%. Agora, veja, Eliseu, para uma doença neurológica, o que eu queria enfatizar é, em medicina, nós usamos porcentagem para falar de doenças sociais. Desnutrição, fome, verminose. Doenças biológicas, nós não usamos porcentagem. É 1 para 100 mil, 1 para 1.000.000. É essa taxa que a gente fala. Vamos pegar, por exemplo, autismo. Não chega a 1% no mundo todo. O autismo é claramente uma doença psicológica, né? Psicológica ou neurológica, assim, mas que tem a ver com da relação da mãe com a criança, com o mundo, quando nasce, um diagnóstico né? difícil, que é feito num processo, não é feito através de procedimentos simples, tipo, persiste com erros na leitura escrita. Isso não é diagnóstico, isso é diagnóstico de criança mal alfabetizada, só. Agora, daí a transformar em doença neurológica, eu acho que é uma simplificação muito grande e uma biologização da vida. Nós não somos seres biológicos. Agora, o que eu queria enfatizar é que, veja, eu não estou dizendo que os pais estão se acomodando. Pelo contrário, os pais estão acreditando que os filhos são doentes e desesperados em busca de uma solução. E o que eu queria dizer é, seu filho tem problema? Tudo bem, mas não é neurológico. Acredite na capacidade do seu filho de aprender. E invista em procedimentos pedagógicos. E não numa doença que ele não tem. E que nunca se provou que existe. Essa é a questão. Uma doença neurológica que não tem prova que existe é muito sério. Quando a senhora fala em procedimentos pedagógicos, a senhora quer dizer o quê? Uma escola de qualidade, com professor com condições de trabalhar, e a uma própria formação de também. Pedagogia adequada, salário do professor, condições de trabalho, condições de vida das crianças. É isso que a gente está falando. E o próprio envolvimento da família. Da família, mas veja, segundo a ONU, em 2005, o pior resultado educacional no mundo era da África. E o segundo era o Brasil. É disso que a gente está falando. O fracasso não é da criança, é do sistema educacional. É um fracasso de um sistema político. Quer dizer, e isso é que precisa mudar. Pela lógica da dislexia, quer dizer, então tem muito disléxico na África, né? Pois é, deve ser. Como se esse fosse o problema da África, né? Então, pois é. A pessoa não aprende porque tem dislexia, imagina. Por isso que eles brigam muito também. Por isso que eles brigam muito, então. Também, porque eles têm um problema neurológico. Então, imagina, né? Tem e tantas ainda para complicar, o que eles dizem é que mais ou menos metade das crianças com esse diagnóstico tem junto, porque sempre vem vários transtornos, o TDAH, que é o de comportamento. O que é o TDAH? É o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, que é o nome novo Transtorno por déficit de atenção. Déficit de atenção. TDAH. É, TDAH. Que é o sucessor da disfunção cerebral mínima e mudou para TDAH porque não provaram a DCM.
Então, assim, eu vou inverter. Começou em 1896, deram o nome de cegueira verbal congênita. Será que existe? Não provaram. Aí mudou para lesão cerebral mínima. Não provaram. Mudou para disfunção cerebral mínima. Não provaram. Mudou para TDAH. E também não estão conseguindo provar. Só que tem um remédio, que são os psicoestimulantes, tipo Ritalina, Concerta, que são drogas que atuam em sistema nervoso central e que têm reações adversas seríssimas. São estimulantes? São estimulantes. E a criança fica... Um dos efeitos do metilfenidato, que é a droga da Ritalina, e do Concerta, é a mesma droga, o mecanismo de ação é semelhante ao das anfetaminas e o da cocaína, que é aumentar o nível de alguns transmissores nervosos no cérebro e você acaba ficando numa dependência disso. Olha. Porque é o hormônio do prazer. Então você sempre quer mais e a vida não te dá prazer, porque você está acostumado com um nível muito alto. Então, a dependência química provocada por essas drogas é muito alta, ao contrário do que dizem, é alta sim, tanto que está na própria bula dos remédios. Os pais podem ler a bula. Aliás, a bula diz que o remédio não deve ser usado para crianças agitadas e ansiosas. Mas são elas, né? São elas que... Professora... E risco de morte súbita. Tem um trabalho recente mostrando isso. Não sei se eu vou fazer uma pergunta, nós temos só mais um minuto. Sim. Eu queria saber... Por que então se fala tanto em dislexia e tal, como uma desculpa? O que seria, então? Eu acho que é um processo que vem se construindo e que tem fluxos e refluxos nesses 100 anos de história. E o que a gente observa é que sempre que tem uma sociedade com mais questionamento, maior instabilidade, os momentos de crise... aumenta muito esse processo de biologização. Entendi. E que é assim, o problema não é da sociedade, o problema é das pessoas que têm defeito. Como se fosse o indivíduo... Mesmo que seja 20% disso, mais 20% daquilo. Todos temos defeito, a sociedade está perfeita. Ela é harmônica, nós é que não funcionamos. E isso, desde que coincide com os momentos de crise da sociedade ocidental. Tá bom. Muito obrigado, então. Obrigada. Nós voltamos daqui a pouco.